Olá, meu nome é Antônio Camilo Lelice. Eu sou do Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica. Eu gostaria de falar aqui um pouco da reencarnação. Fala-se muito da reencarnação, mas jamais uma pessoa que morreu voltou aqui para dizer alguma coisa. Isso nos leva a crer que morrer é expirar-se para o vazio do silencioso nada. Duas concepções do nada estão na história da filosofia. O nada como não ser, o nada como alteridade. O fundamento dessas duas concepções está, respectivamente, em Parmênides e em Platão. Parmênides afirmou que o nada não é, e, portanto, não pode ser conhecido ou expressado. Platão admitiu o ser do não ser e definiu o nada como alteridade, isto é, aproximar um no outro. Mas esses pensamentos e conclusões não estariam ainda incompletos? Não está faltando alguma coisa nessa história? Não lhe parece? Pois está mesmo. A metáfora do fluxo do nada. Pois, se não concebermos o nada como um fluxo, como podemos imaginar sua passagem do não ser para o ser, se é que há algo objetivo que dê ao nada sua direção? E assim podemos direcionar esse fluxo em metonímia, isto é, o abstrato pelo concreto, a forma pela matéria, a parte pelo todo, mas tanto aos fenômenos naturais quanto aos valores morais, a independência em relação às condições materiais de uma força anímica ou vital. Esta é a nossa espiritualidade, não a nossa reencarnação. Vamos definir isso melhor através de dados estatísticos e de fatos reais. Segundo a ONU, no mundo nascem aproximadamente cerca de 211 mil pessoas por dia. Morrem aproximadamente cerca de 150 mil pessoas por dia. Isso deixa uma defasagem de 61 mil pessoas por dia. Essas pessoas não passaram pelo processo da reencarnação. Pois, se morre um, vai se reencarnar do que vai nascer, então está faltando espírito para se reencarnar nessas pessoas. E essas pessoas, sem psique, sem alma, sem consciência, uma marionete ambulante? Não. A sede da mais alta função elaborativa do cérebro humano resume-se numa simples expressão anatômica: córtex cerebral, massa cinzenta. Porque nosso pensamento, nossa consciência, nossa memória, nosso sentimento vão nascer das nossas atividades cerebrais. Isso, tanto na lógica formal quanto na lógica material, a ideia da reencarnação não se confirma.
Mas eu acredito na reencarnação e vida pós-morte. De que maneira? O gameta é a célula reprodutora individual, masculina e feminina. O espermatozoide ou o óvulo capaz de se unir a outra célula individual idêntica do sexo oposto para assim formar o zigoto. Cada gameta contém um cromossomo único e responsável pela informação genética programa o crescimento desse novo indivíduo. A sequência de DNA que todo organismo possui contém a sua informação genética completa. O conjunto de proteínas fabricadas pelo gênese, os tijolos essenciais da vida. O sistema de micro-organismo que vive no corpo, fundamental para a saúde. Essas formas contêm fatores idênticos, mas tais como elas, um pouquinho diferente. Digamos uma fórmula com 2 fatores X. A outra fórmula com um fator X e um fator Z. A terceira fórmula com 2 fatores C. O fator aleatoriamente retirado é o fator X. Qual a probabilidade de um outro fator da primeira fórmula CX? O fator veio da primeira, veio da segunda. Não há qualquer razão para se preferir um deles. Por isso, essa probabilidade deve ser de um Y. Mas o fator retirado foi o primeiro da primeira fórmula? Foi o segundo da primeira fórmula? Ou foi o único fator X da segunda fórmula? Um outro fator da mesma fórmula é o fator X. Essa probabilidade deve ser de 2/3. Está aí o aparecimento desse novo ser. Esse embrião vai começar a se desenvolver. Nossos pais estão se reencarnando em nós mesmos. E assim, quando os nossos pais morrem, eles deixam uma vida pós-morte, e essa vida somos nós. Essa é a reencarnação.